Paz do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bem? Deixa eu ver se eu lembro. O primeiro foi ano passado, mas eu não lembro o que estava acontecendo. Mas eu acordei como se eu tivesse tido um sonho, o sonho, né? Mas eu não lembro desse sonho. Mas eu lembro que falava assim: chega de brincadeira, para de brincar, para de pecar. A hora chegou, não tem mais tempo. Né? Foi no final do ano passado. Aí, né? Sobre essas coisas assim que a gente tem que andar na posição que Deus mandou. Aí eu tive um outro sonho, que era como bombas caindo do céu. E tava eu não lembro se era minha irmã ou a outra pessoa. E a gente via aquelas explosão, mas eram umas bombas, sabe, gigantes, como se fosse aquelas. Tipo uma pontuda, mas com uns negócios. É tipo uma bomba normal, só que era uma bomba gorda. E ela começava a cair e tentava me acertar. Parecia que tava tentando acertar quem era cristão, não sei. Agora que eu vi entender isso que eu tô falando pra você. E era como se fosse isso. E eu começava a correr, a gente começava a correr, correr. E saltava e pulava alto. E nenhuma bomba acertava, mas elas vinham em nossa direção. E cada vez que ela batia, ela fazia assim, pum, sabe? E era desse jeito. E aí eu acordei, sabe, com o coração acelerado. Aí eu vi. Aí eu tive um outro sonho esse ano, que foi com Jesus voltando. E aí eu falava assim, nossa, eu falava pra minha irmã, o céu tá muito estranho. De repente o céu abaixava assim, como se fosse uma inclinação. Ele se inclinava para baixo e tipo como se ele deitasse na terra, o céu. Tipo, a ponta do final dele estivesse lá em cima e a ponta da frente descia na terra. E essa ponta dele era um caminho de nuvem. E lá por dentro, assim, era como se fosse um céu meio alaranjado, meio roseado, meio amarelo. Sabe quando tá no entardecer, aquele céu lindo nesses tons? E era desse jeito. E aí vinha um homem de branco e meio que chamava a gente, mas eu não vi o rosto dele, né? E, e aí ele meio que chamava a gente começava a subir. Só que pro povo da terra era muito rápido que não tinha como ver. Mas pra gente que tava subindo, era como se fosse a gente estivesse assistindo tudo no mesmo instante, aleluia. E aí a gente subia de veste branca e eu abraçava minha irmã e falava, tá vendo, Michelle, era desse jeito mesmo que a gente pregava, o povo tava falando, ensinando, era desse jeito mesmo, e a gente subia, né? Aí de repente, como se fosse num piscar de olho assim, passava um tempo e a gente voltava. E a gente tava descendo, tipo, com coroa na cabeça e com espada na mão, pra guerrear com quem tava na terra. E aí aconteceu uma guerra muito grande. E eu vi a gente descendo assim, já todo mundo de vestes branca, com uma coroa e com espadas, umas espadas na mão, outras assim, pra tirar a espada, né? Desse jeito. E aí o outro sonho que eu tive, Jesus, deixa eu ver se eu lembro, pera aí, irmão. Lembrei. O outro sonho eu tava indo pra casa da minha avó. Esse último que eu contei aí do céu desse baixando foi no começo do ano. Aí esse outro que eu tive foi mais ou menos na metade do ano desse ano, né? E eu tava assim na rua, indo pra casa da minha avó. E de repente eu falava assim, cadê as crianças? Aí alguém falava, Jesus já voltou. Falei, não, por que Jesus já voltou? Eu tô aqui ainda? Aí ela falava assim, pode ir lá nos túmulos e ver, os mortos já ressuscitaram. Mas falta algum segundo e ele vai buscar o restante do povo. Ela falava desse jeito, algum segundo. E tanto que esse dia eu tava vendo um vídeo de uma irmã que postou. E ela teve uma revelação. Nossa, tô todo arrepiado, irmão. Desse jeito, aleluia. Que falavam pra ela que faltava alguns segundos para Jesus voltar. Então, nesse sonho, as crianças subiam primeiro junto com os mortos em Cristo. E eu falava assim: então José voltou? Então eu vou lá ver se meu irmão tá lá ainda no túmulo. Pra ver se Jesus realmente voltou. Né? Porque Deus levou meus dois irmãos de 12 anos e 13 anos ano passado e meu pai. Tudo na mesma semana. Mas nós vamos nos ver em breve. E aí
Aí eu falava assim, então vou lá ver. Na hora que eu falava isso, eu subia, de repente, num instante assim, eu tava dentro de uma sala. Num canto de uma parede eu tava e tinha um monte de gente assim em volta de uma mesa, de branco, né? E aí eu falava assim, ué, onde, tipo assim, como onde que eu tô? Cadê você, Adrian? Que é o meu irmão de 12 anos. Eu falava assim, mas eu não via ele. Aí de repente ele apareceu, oi, eu tô aqui, né? E me dava um abraço. Ele me deu um abraço tão forte, mas tão forte que quando eu acordei, eu tava com a mão assim reta pra baixo, eu acordei e senti a cabeça dele ainda assim no meu peito. De tão forte que eu dei o abraço nele, de saudade, sabe, de amor. E eu falava assim, Adrian, cadê o Eduardo? Aí ele falava assim, tá ali. Tipo, mostrando, né, onde que ele tava. E na hora que ele ia me mostrar o Eduardo pra eu falar com ele, que é meu outro irmão de 13 anos, rapidamente eu voltava pra terra. E aí alguém falava assim pra mim, avisa essas coisas. Mais ou menos assim, não lembro direito as palavras, mas era como assim, avisa essas coisas pras pessoas, né? Você tem que dar esse testemunho e contar o que você viu, mais ou menos assim, né? E eu tô contando. Fora outros sonhos que Deus já me mostrou. E eu creio que ele tá tendo. Eu tive bastante visão desse jeito, né? Alguma dessas visões bateu com outras pessoas que acabaram postando vídeo, sendo que eu não tinha visto o vídeo antes. E também eu não contei pra pessoas, né? Eu nunca postei essas coisas. Tanto que esse primeiro sonho que eu tive era pra eu passar pras pessoas e eu tinha que avisar, né? E aí quando eu avisei foi uma guerra, foi uma briga tão grande. As pessoas falaram que eu tava jogando elas, falando que eu não tinha nada a ver com a vida delas, que cada um tinha que se ver com Deus, assim, se Deus conhecia o coração de cada um. E foi uma briga tão grande. Eu só avisei e as pessoas começaram a se entregar, sabe? Foi muito assim, incrível. Eu tava sempre, como eu sempre tô jejuando, e aí eu tive esses sonhos. E aí quando aconteceu isso, vieram pra cima de mim, eu falei, meu Deus. Mas tudo pra honra e glória do Senhor.